Você sabe as fases da amamentação? Para fazer uma boa avaliação é fundamental entender essas fases. E o objetivo dessa aula é falar para você das 3 fases da amamentação. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, doutorando em reabilitação e desempenho funcional. E vou conduzi-los por essa aula através das fases da amamentação. Se você é novo aqui no canal, não perca tempo. Se inscreva e acione as notificações. Conteúdo de altíssima qualidade toda semana de forma gratuita para você. O objetivo do canal é melhorar sua performance clínica. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. As fases da amamentação. Como vocês podem ver aqui na figura ao lado, a amamentação ela tem 3 fases principais. No olhar para a amamentação, a gente tem que olhar muito além dessas fases, tá? A gente tem que olhar questões da mãe e questões da relação da mãe com o bebê. Essa aula de hoje a gente vai focar nas fases olhando para o bebê, tá? É lógico que uma avaliação muito mais ampla sempre cabe em desordem de amamentação. Então, as 3 fases principais, levando em conta do processo do bebê de captura de leite, a primeira é a fase de sucção. A sucção ela é realizada principalmente pelos músculos mastigatórios, inervação do trigêmeo, tá, gente? Que são eles o músculo temporal profundo, o músculo masseter e os 2 pterigoides medial e lateral. Esses músculos, numa amamentação na mama, são os principais ali no processo de sucção. Eles são ajudados também pelo orbicular da boca, que vai fazer a acoplagem da boca do bebê ao bico, a mama, né? E esse músculo é importantíssimo para não deixar vazar ar, né? Para gerar o vácuo ali necessário para um processo bom da sucção. Junto com isso, eu tenho a língua, que vai comprimir o mamilo, né, da mãe no céu da boca. Né? A partir do momento que o bebê faz a acoplagem, eu tenho a língua como uma parte fundamental desse processo aí de sucção. A língua comprime o leite e junto com a língua eu tenho um músculo mastigatório orbicular que vai fazer esse processo de sucção. O processo subsequente que vai seguir é o processo de deglutição, onde a gente vai estar participando desse processo, os músculos infra-ióideos e alguns músculos também que vão chegar aqui na região superior do ióide, como é o caso do digástrico, tá? Além desses músculos, eu vou ter também os constritores faríngeos, que são constritor faríngeo superior, médio e inferior. Esse processo de deglutição também vai ter a participação da glote e epiglote, que vai ser também inervada pelo vago, e vai ter também a participação do diafragma, que vai ajudar a criar todo esse mecanismo esse vácuo, né, para o alimento, junto com o impulsionamento dos músculos, para deglutir esse alimento, e juntamente com as válvulas ali, esse é o controle valvular, né, da epiglote e glote, eu vou ter ali o alimento sendo direcionado para o tubo digestivo. No caso aqui, né, faringe e esôfago, até ele ir para o estômago. A terceira etapa de um processo de amamentação é a respiração. Então, no processo de sucção e deglutição, eu não vou ter a respiração. Depois que esse alimento passou, já entrou no tubo digestivo, eu posso ter ali o processo, né? Devo ter o processo de respiração associado para o bebê captar o ar. E automaticamente ele vai fechar ali a passagem para o tubo digestivo e vai abrir a passagem para o tubo respiratório. Esse mecanismo ele é controlado, gente, esse mecanismo de sucção, deglutição e respiração é controlado por reflexos a nível de tronco encefálico. A gente está falando ali de estruturas inervadas pelo nervo trigêmeo, como a gente já viu, e pelo nervo vago. E também estruturas do plexo cervical, como são os músculos infra-ióideos. Então a cervical alta e o tronco encefálico controla todo o mecanismo da amamentação. Eu não preciso de um controle cortical superior para amamentar. Eu vou ter sim um sincronismo de sucção, deglutição e respiração, e aí eu vou avaliar separadamente e em conjunto
onde o normal é eu ter 1 para 1 para 1. Então eu deveria ter uma sucção, deglutição e uma respiração na sequência. Isso seria o padrão mais adequado. Lembrando que variações desse padrão também podem ser extremamente funcionais. Então eu devo avaliar isso na prática para ver a funcionalidade. Agora, se o bebê está succionando muito para depois engolir, eu tenho que ver o porquê do que isso está acontecendo. Será que há alguma alteração, por exemplo, da musculatura mastigatória? Será que é do orbicular? Está vazando ar quando ele está fazendo um movimento? Será que o processo dele é por causa da fração de ejeção? É por causa do bico da mãe? Então eu vou ter que avaliar o porquê que a sucção está falhando. Se no ato de deglutição ele engasga, eu tenho que ver se esse controle neural do fechamento ali, né, da demanda digestiva, daquela deglutição está indo para o tubo digestivo, se está falhando. E se eu tenho um bebê respirando ofegantemente, muito ofegante, durante o processo de amamentação, eu posso ter também esse engasgo. Então o que eu vou avaliar é o que dessas fases pode estar prejudicando uma amamentação disfuncional. Eu posso avaliar também através de testes na cervical alta, testando estruturas do bebê que acalmem um processo de hiperirritação. Então, quando eu toco a cervical alta do bebê e eu tenho uma resposta aguçada dele, uma resposta postural e facial aguçada, eu vou testar esses componentes da amamentação, desde a boca até o diafragma, para ver qual acalma a cervical. E aí eu posso tratar esse bebê e depois levar ele para a amamentação para ver se o componente da amamentação melhorou. Tanto o sincronismo dos ritmos como a percepção da mãe em relação à puxada do bebê no mamilo. Assim a gente começa já, por uma via prática, olhar para o processo de amamentação, respeitando as fases, avaliando cada fase e o sincronismo de todas essas fases. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de dar o like. E também, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, porque isso eu vou estar sempre disponível para estar ajudando vocês aí nesse processo de avaliação dos mecanismos da amamentação. E essa aula vai chegando ao fim. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.